Agradeço aos irmãos vocacionistas que, na capela Nossa Senhora das Divinas Vocações, fizeram a oração inicial. Irei um pouco falar de Dom Adelar Baruf. Natural de Coronel Pilar, Dom Adelar Baruf nasceu em 19 de outubro de 1969. Ingressou no seminário aos 15 anos. Possui formação em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Recebeu a ordenação presbiteral em 22 de janeiro de 1995 e foi nomeado bispo pelo Papa Francisco em 17 de dezembro de 2014. Sua ordenação episcopal foi realizada no dia 7 de março de 2015, no Santuário Diocesano de Santo Antônio, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, sendo empossado bispo diocesano de Cruz Alta no dia 15 de março. Dom Avelar é mestre em teologia e especialista em espiritualidade pela Pontifícia Faculdade Teológica Theresium, em Roma. Com a voz de Dom Adelar Baruf. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês, os vocacionistas. Saúdo especialmente você, o irmão Islam, foi quem me convidou, foi quem me pediu para que pudesse partilhar com vocês esses momentos, e também o padre Volney, que é o superior da casa, onde estão os formandos aí desta residência. Saúdo também, com muita alegria, a todos vocês, aqueles que estão neste momento acompanhando. A gente não se enxerga, mas eu sei que são tantos, e a gente pode partilhar esse momento juntos, então, aqui, falando sobre espiritualidade vocacional. Eu até pediria para o irmão Islam, se é possível, ele já colocando os slides, enquanto isso nós vamos então conversando. Espiritualidade vocacional, na verdade, assim, podemos dizer, é possível nós falarmos espiritualidade vocacional sem falar espiritualidade? Uma não está ligada com a outra? Existe vocação sem espiritualidade? Então, uma está muito, muito ligada com a outra, né? Sem dúvida nenhuma. Uma existe em função da outra, encontra nela a razão de ser. Né? Passando o slide aí, nós vemos a realidade do mês de agosto. Pode passar o slide, se puder, se conseguir. Vamos ver. Enquanto você vai treinando aí para conseguir passar, eu vou falando aqui, porque eu tenho o meu computador aqui, eu vou acompanhando também a realidade aqui dos slides aqui no meu computador. Bom, é óbvio que hoje nós estamos no dia de Santa Mônica e, portanto, nós estamos quase concluindo o mês de agosto. E nesse mês de agosto, nós olhamos, como todo o Brasil, e começou aqui do lado, né? Eu estou em Cruz Alta, e aqui do lado, em Santo Ângelo, Dom Aloysio Loscheider, quando estava aqui, quando era bispo aqui, iniciou esse caminho das 5 semanas das vocações. Então, a primeira semana o padre, depois a família, depois a vida consagrada, depois os leigos, no caso deste ano, e neste ano de novo, então, agora teremos aí a vocação das catequistas. E a CNBB, todos os anos, sempre nos oferece a possibilidade de aprofundarmos esta questão e podermos, então, refletir sobre esta realidade. O mês vocacional, que neste ano, então, olha para essa realidade de quem é amado e chamado por Deus. Amado e chamado por Deus. Tem a ver com Deus, tem a ver com amor, tem a ver com o sentido da vida.
tem a ver com aquele que, fora de nós mesmos, olha para a nossa realidade e quer que nós cumpramos uma missão e que nós respondamos a Deus a partir desta missão. Bom, aquilo que eu vou falar hoje aqui, na verdade, tem dois grandes pontos. Então, eu vou ser bem didático assim, eu vou falando um ponto por vez. Então, os dois primeiros grandes pontos são, primeiro, pressupostos para uma espiritualidade vocacional. O que é uma espiritualidade vocacional, poderíamos dizer assim. E, segundo, então, como viver, como acompanhar uma espiritualidade vocacional, vocacionados numa diocese, o bispo, o padre, os animadores vocacionais, os religiosos, aqueles todos vocês que estão ali, nós que estamos aqui também na nossa realidade, aqui na nossa diocese de Cruz Alta. Aliás, nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar sobre esse mesmo assunto também. Bom, primeiro de tudo, então, eu até sugeri que fosse lido esse texto bíblico de Samuel, que vocês estão vendo aí a citação, de Samuel 3, de 1 a 10, exatamente onde este menino, ele está na casa de Deus, lá junto com Eli, e ali Deus olha para ele uma vez, duas, três vezes, o chama, Eli o manda dormir de novo, até que acontece então um momento, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. O Senhor fala, o servo escuta. Ele se coloca de ouvidos atentos diante de Deus para acolher aquilo que Deus tem a dizer para o servo. Ele está muito atento a Deus. Ele está na casa de Deus. E ele está lá com alguém que o ajuda a fazer esse caminho. Não seria esta a espiritualidade vocacional? Exatamente, só um exemplo bíblico que nós aqui trazemos para a realidade de hoje. O Samuel escuta, não interpreta bem ainda, Eli vai tomando ele pela mão, não dá bola, fica tranquilo, vai dormir. A segunda vez, a terceira vez de novo, olha, tá aqui teu servo, qualquer coisa, a gente abre o ouvido e ouve aquilo que Deus tem a nos dizer e nos colocamos, então, a caminho para segui-lo. Pode passar o slide, por favor. O que nós temos ainda? Alguns pressupostos para nós compreendermos, então, o que é a vocação, o que é a espiritualidade vocacional. Primeiro de tudo, vocação e profissão. Vocação, eu estou falando muito simples, tá? Vai ser simples assim até o fim. Vocação é uma palavra que indica a escuta de Deus em nossa vida. Então, significa que tem que ter uma abertura para Deus. Tem a ver com o nosso caminho de fé. Ela é essencialmente espiritual. A vocação é colocar-se diante de Deus e escutar aquele que me chama para uma missão. Bom, aqui nós nos colocamos uma grande questão. Deus continua a chamar hoje? É claro que sim, que ele continua a chamar hoje. É claro que ele continua a amar aqueles que ele um dia vieram a este mundo, que foram batizados, que são acompanhados, e ele continua a chamar para uma vida de seguimento dele em qualquer uma das grandes vocações que nós temos na igreja. E nós precisamos treinar o nosso grande ouvido, diria o Karl Rahner, para escutar. Quem sabe Deus fale. Nós somos um grande ouvido de escuta de Deus. E o profeta Isaías, que vai dizer: és precioso aos meus olhos, eu te amo. Este é o único motivo pelo qual Deus vai chamando a gente para uma missão. Um olhar de amor para aqueles que ele chamou a vida, que acompanha, que conduz até o fim. Muito bem. Então, vocação e profissão. Pode passar o slide. Vocação e profissão, nós temos aí uma diferença
Qual que é essa grande diferença? Quando no final do ensino médio, normalmente, quase no final, as escolas católicas, não só as católicas, outras também fazem isso, levam os seus alunos para os lugares, para eles poderem ver qual é a sua vocação, ou qual é a sua profissão. Atenção, né? A questão vocacional é ouvir a Deus. A questão profissional é a realização da vontade humana, a minha vontade humana. Então, o aluno, de repente, tem uma propensão a ser vamos tomar aqui, a ser um dentista, a ser um médico, a ser um agricultor, a ser um operário. Então, ele vai fazendo esse discernimento da sua vida. Ele coloca para o futuro que ele tem aquilo que dentro de si ele tem. Por quê? Porque então ele vai descobrir aquilo que me realiza, aquilo que eu vou realizar a minha felicidade, aquilo que vai ser a minha vida do dia a dia. Está errado? Não está errado. Está certo. Está bem correto. Né? Não tem nada de errado. O que tem é que a palavra é imprópria. Porque vocação tem a ver com escutar a Deus que fala. Não é o eu que está no centro. É Deus que está no centro quando se trata da nossa vocação. Na profissão, sou eu que estou no centro. Eu me coloco como aquele que quer ver aquilo que se adapta mais ao meu estilo de ser, à minha personalidade, aquilo que mais eu consigo realizar na minha vida, onde eu tenho as alternativas, depois de caminho profissional para a minha vida também. Muito bem, então, vocação e profissão são duas realidades bem diferentes uma da outra que nós precisamos distinguir. Pode seguir em frente. Então, agora eu vou colocar para vocês 5 pressupostos que são bem importantes para nós compreendermos o que é uma vocação sempre espiritual. Não existe vocação que não seja espiritual, não é? Então, para que a gente possa viver a espiritualidade vocacional. Por que eu digo isso? Porque eu suponho, e a gente enxerga com os olhos, e no dia a dia até toca com as mãos, essa realidade de que muitos de nós, casados, padres, consagrados, ou que vivem a sua vocação leiga, nem sempre conseguiram fazer esta leitura espiritual da própria vida. O que é essa leitura espiritual da própria vida? De encontrar em Deus a resposta àquela grande questão fundamental: o que Deus quer de mim? E me coloco, então, diante dele. Primeiro pressuposto é uma mudança antropológica, uma mudança de quem supera, primeiro de tudo, a indiferença, se coloca seriamente na sua vida a grande questão, é a mudança do modo como compreendemos a vida. Ela não é uma busca pessoal unicamente, o ser humano é feito para a comunhão. Então, aquilo que antes eu falava da profissão, aqui é preciso fazer uma mudança para fora. O individualismo, que nós somos herdeiros da modernidade, lá desde tomarmos um ponto de referência, desde Descartes, daí em diante, não consegue resolver os problemas vocacionais do nosso tempo. Aliás, não resolve nenhum problema. Nós olhamos a carta do Papa Francisco, que ele escreveu sobre o meio ambiente, a encíclica, lá ele põe se é preciso superar esta centralidade antropológica, porque ela é fonte de todas as realidades de exclusão que nós vivemos hoje. Então, aquele que vive do individualismo olha para si mesmo, para si próprio. Francisco, e vai nos dizer assim: não devemos nos perguntar infinitamente quem sou eu, mas para quem eu sou. Está lá no Christus Vivit, lá no finalzinho do Sínodo dos Jovens, mas ele já tinha falado em outros momentos também sobre isso. Aqui a grande questão, qual que é? Uma grande mudança antropológica
não se perguntar, não se colocar no centro. Quem é o centro se não sou eu? Quem é o centro é Deus. E mais ainda, não só não sou eu o centro, mas qual é a minha grande missão que eu vou realizar neste mundo? Eu sou uma missão, né? O Papa tantas vezes falou para nós nessa perspectiva da missão. Então, a grande mudança antropológica é abrir, vou dizer assim, abrir o peito da vida e olhar para fora, erguer a cabeça, corações ao alto, olhamos para Deus, abrimos os ouvidos, vamos ouvir o que Ele tem para nós hoje. Nós olhamos para fora para ver os irmãos, a realidade que está ali, para nós podermos, então, sim, descobrirmos qual é a nossa grande missão que Deus vai assim nos preparando. Então, do indivíduo para o outro, para outra pessoa, ou para a sociedade, para Deus, é sempre um sair de si para outra realidade. Pode passar? Segundo pressuposto que nós temos, então, é a nossa relação com Deus. O primeiro pressuposto é a relação, a mudança antropológica, e a segunda é a nossa relação com Deus. Bom, Deus continua chamando. Vou repetir de novo isso. Não tenho dúvida disso. Se talvez lá na congregação dos padres vocacionistas, outros que estão nos acompanhando, nas dioceses, aqui na nossa diocese de Cruz Alta, que nós não temos tantos padres religiosos e consagrados e consagradas, matrimônios menos ainda, e esse ano menos ainda. Então, tem a ver, eu vou repetir isso aqui várias vezes hoje, tem a ver com a falta de fé. Por que eu estou dizendo isso com tanta segurança? Eu digo isso com tanta segurança exatamente porque aquele que não se abre para Deus e para a realidade, a partir de Deus, para a realidade dos outros, ele não vai conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para ele. Então, de onde nasce a nossa vocação? Ela nasce da fé em Cristo, da fé nele. Por quê? Porque o nosso Papa Francisco, quando, não é só ele, que eu só estou citando ele porque agora é o nosso tempo, né? Quando ele escreveu sobre os jovens, as várias vezes, ele vai dizendo, não, onde está Jesus Cristo? Existe a vida, existe vocação, e ele convida para sair, não ficar ali sobre a janela, um sentir-se amado por Deus, acolhido diante dele, me coloco com a pergunta mais importante da minha vida por meio da sua palavra. Diante de Deus, eu me pergunto sobre o sentido do viver, o que Deus quer de mim diante de Deus, porque Deus me oferece o sentido da minha vida em Jesus Cristo e pela fé. Temos tudo explicado? Não temos. Não temos absolutamente tudo explicado. Mas Deus vai devagarinho iluminando. Quem está ali agora que é presbítero, que é padre, que é irmã religiosa. Vamos recordar lá quando entrou no seminário. Eu, quando entrei no seminário, tinha 15 anos, diz aí. Eu tinha 14 ainda, logo depois eu fiz 15. É óbvio que a gente não tinha tudo claro, mas tinha alguns elementos que são importantes, que eu creio que, óbvio que nós estamos num tempo diferente hoje, não é o mesmo daquele tempo quando eu entrei no seminário. Nós éramos uma família de fé, nós rezávamos todos os dias, um ambiente era sadio, participávamos da vida da comunidade, então existia a relação com Deus era parte integrante da vida do dia a dia, né? É a parte integrante da vida do dia a dia. E ali foi acontecendo, então, o processo de amadurecimento da minha vida de fé com a minha vida humana, com a minha vida vocacional. Falo de mim e provavelmente cada um de vocês que está ali, cada um na sua vocação, e é isto também. Então, a nossa relação com Deus é um anúncio positivo que os jovens esperam da igreja. Esperam da igreja, pois nós temos um caminho que realiza a pessoa humana e supera o individualismo. Gente, olha, não obstante qualquer tipo de situação que nos entristece, talvez, na realidade da igreja hoje,
Nós temos o Evangelho, nós temos a palavra, que nós somos chamados a acolher, a viver e transmitir aos outros. E os jovens estão esperando isso da gente. Então, a nossa relação com Deus, ela é o pressuposto para que a gente possa viver a vocação. E repito, vocação e espiritualidade, elas andam juntas. Pode seguir? Deus nunca fala diretamente. Isso, alguma vez, nós padres, no sacramento que nós escutamos, às vezes as pessoas, Deus me falou, Virgem Maria me falou, tá bom, a gente não, tá bom, não diz tanta coisa, a gente até acolhe, mas Deus não costuma falar diretamente. Nós o escutamos como, então? Nós escutamos quando treinamos o nosso ouvido, já falei disso, na palavra de Deus, na oração de cada dia, né? Quando nós estamos diante dele, por meio da sua palavra, que nos revela o seu coração, a sua vida, o seu jeito de ser, e nós demoradamente nos colocamos diante dele para trazermos para a nossa vida aquilo que ele viveu e aquilo que ele vai mostrando de mim. Olha, a oração não faz parte do cotidiano da nossa vida quando nós temos uma profissão, mas ela faz parte do cotidiano da vida quando nós queremos viver a nossa vocação. Isto sim, nós precisamos. Né? Precisamos todo dia colocar lá na agenda, botar bem na agenda assim, olha, no tempo que estou no seminário, então temos oração cotidiana. No tempo que estou numa paróquia, se eu não coloco na agenda desde manhã, quando levanto, até o último momento do dia, então é óbvio que nós não conseguimos ter este contato permanente com aquele com quem nós sabemos que nos ama. Santa Teresa nos diz assim: por que não nos colocar diante dele se sabemos que é aquele que nos ama todos os dias? 3 elementos importantes aí na nossa relação com Deus. Primeiro, a nossa fé. A nossa pergunta é para um outro, né? Para Deus, que deve nos falar, né? Ele que vai nos dizer, é com fé que nós nos dirigimos, é por meio da fé que ele vai nos falar também. Segundo, a oração, o diálogo da palavra, através da palavra e com o rosto de Cristo, acabei de dizer também, e o cotidiano, as provocações da realidade que nos questiona e faz assumir uma posição. Né? Então, a fé e a realidade. A realidade nós a olhamos com os olhos de Deus. Sempre bem importante isso, para um cristão e para quem vive a espiritualidade vocacional, olha para as realidades do nosso tempo com o olhar de quem antes e depois está diante do crucificado, contempla ele e depois dele olha para as pessoas com as quais ele convive e depois volta para a realidade e depois retorna para o crucificado, retorna para a Eucaristia, retorna para a palavra. A nossa vida é muito dinâmica. Então, a nossa relação com Deus, ela é fundamental. Repito de novo aquilo que dizia antes, se nós não tivermos essa nossa relação com Deus, nós não teremos vocações, até porque nós não vivemos mais o tempo da cristandade. Então, se hoje nós temos poucas vocações, ainda não conseguimos passar para nossos jovens a alegria de ser cristão, as perguntas fundamentais da vida. Eu creio que por ali passa, não tudo, mas se não tiver isso, não haverá nem sequer as perguntas sobre a nossa vocação. Pode passar. O terceiro pressuposto, né? Pode passar isto. O terceiro pressuposto é a comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja. Ninguém escolhe uma vocação por si só.
nós somos igreja, creio a igreja. A igreja, ela é dispensadora dos sacramentos, o batismo, a Eucaristia, o matrimônio, o sacramento da ordem, todos eles. E a nossa vocação tem que existir numa igreja. Aqui, atenção, porque é um dos pontos bem difíceis do nosso tempo agora. O anterior, nem tanto, mas este aqui sim. Amar a igreja. Eu falei amar. A fé em Jesus Cristo e o amor pelos irmãos. Precisamos sempre cultivar. É preciso amar a igreja. Amar como ela é. Amar ali na diocese que vocês participam. Amar com o seu bispo. Amar com a comunhão eclesial da Conferência dos Bispos do Brasil. Amar com o nosso Papa. Amar com as nossas orientações pastorais e espirituais. Eu já posso dizer uma palavrinha aqui, porque provavelmente depois vocês iriam perguntar assim: qual é o grande problema que hoje nós vemos em relação às situações difíceis, dores que nós temos hoje dentro do coração? O grande problema é porque nós amamos pouco a nossa igreja, aquela da comunhão. E nós amamos mais aquela de uma pessoa ou outra pessoa. Não podemos nos ater a espírito. Pode voltar ainda, por favor, o slide, o terceiro? Isso, pode voltar, por favor. Não podemos nos ater à espiritualidade de um líder somente, mas aquela da igreja. O amor à igreja não se escolhe. O amor à igreja se acolhe. Ele é acolhido. Primeiro o pai e a mãe que leva o filho para ser batizado, depois ele é iniciado na vida cristã e lá na comunidade é que ele vai devagarinho conhecendo a sua vocação. Não há nenhuma vocação que não passe pela igreja. Aqui na nossa diocese de Cruz Alta, posso dar um testemunho assim, bem feliz. Por quê? Iniciamos há 3 anos a preparação para os futuros diáconos. Não existia diáconos, não existe ainda diáconos na diocese. Agora, no ano que vem, serão ordenados os primeiros. Então, um dos critérios primeiros para alguém ser diácono é que não caia de paraquedas, mas seja alguém da comunidade, alguém que serve, alguém que está ali todo dia na vida da comunidade, e ele, então, é enviado pela comunidade, pelo pároco, pelo bispo, e a comunidade se sente nele representado. Então, o amor pela igreja, fundante da vocação também. Isso pode passar para o quarto pressuposto? Isto, o diálogo com a realidade. Então, Deus, a igreja, a realidade. A realidade, sem ela, nós, obviamente, nós ficamos sem os pés no chão. É claro que a vocação é, ao mesmo tempo, vida e missão. Elas são inseparáveis. Qualquer coisa, como disse Samuel, estou aqui, Senhor, me chama, se tiver uma missão para mim. Claro que tem. Toda vocação é para uma missão, todas elas. O primeiro e maior amor é a Deus, sempre. Contudo, a vocação dialoga com a missão. Qual é a missão? E quando um jovem procura uma congregação, por exemplo, uma diocese, ele se pergunta assim: o que lá é realizado? O que naquela outra situação nós realizamos também? Então, a missão está ligada à espiritualidade vocacional. Ouvir a realidade e dialogar com ela, portanto. Ouvir e dialogar com a realidade. Para todas as vocações vale isto hoje. Não é o elemento determinante, senão Jeremias não seria profeta, aquele de ser absolutamente feliz, mas logo nos questiona a pobreza, a vida feliz, a doação, o estar em comunhão sempre, são realidades que nós temos que ter presente sempre. Pode passar? Quinto pressuposto, a liberdade na hora de dizer o sim. E quem é que responde? Óbvio que é a pessoa. E a pessoa, nós somos um grande mistério, corpo, alma e espírito. Mas
para nós interiorizarmos tudo aquilo que uma instituição, tudo aquilo que uma vocação apresenta, desde o matrimônio, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida diaconal, os serviços eclesiais na comunidade, eu preciso interiorizar isto. Não preciso ter tudo claro, mas preciso interiorizar e responder com liberdade. A internalização dos valores do Evangelho, da instituição, para qualquer uma delas, são bem importantes. Isto vale para todas as realidades, todas as vocações. Tanto que no matrimônio, a grande pergunta é de livre e espontânea vontade? Né? Recordem que, nas situações de declaração de nulidade matrimonial, esta certamente é uma delas que talvez mais apareça. Esta pergunta é para todas as vocações. Empenhe a vida toda. Fazer com liberdade, entregar-se com liberdade. Não é por nada que nós, quando nós somos ordenados, quando existe a vida consagrada, naquele dia nós nos prostramos no chão, nós esperamos que a intercessão dos santos venha conosco. Está aqui, vamos fazer a vontade de Deus, vamos realizar plenamente. Não dá para ser meio padre, não dá para ser meio irmão, não dá para ser meio marido, é para ser inteiro a realidade. Então precisamos conhecer, ao menos o básico. Sim, aquilo que estamos dando, estaremos dando na nossa vocação. Qual é o sim que estou realizando? Um sim que empenha a minha vida toda, portanto. Não é um fazer de conta, é um assumir de verdade. Aqui, claro que os formadores dos seminários, ou quem acompanha também os casais na hora em que eles estão se preparando para o sacramento do matrimônio, eles vão conhecendo devagarinho os jovens, né? Dá para perceber quando ele já dá um passo para poder dizer assim, não, mas é com convicção, é o sim total. As minhas energias, o meu coração, os meus afetos, tudo aquilo que Deus espera da gente para nós darmos o nosso sim também. Então, vamos em frente. Mais um. Então, os 5 pressupostos já falamos. O que é, então, uma espiritualidade vocacional? Agora, nós vamos nos perguntar assim, e como é que nós devemos agir? Nós olhamos para a realidade das vocações e agora nós vamos perguntar assim, como devemos agir? Como podemos ajudar? Como devemos proceder nós, a igreja, os bispos, os padres religiosos, a animação vocacional, todos os que estão nos acompanhando neste momento? O que devemos fazer? Como agir para que a vocação seja incentivada, acompanhada e discernida no nosso tempo? Incentivada. Vamos recordar assim, vou dizer de novo, nós não estamos mais no tempo da cristandade, onde passava um caminhão, ao menos assim era a realidade, ia recolhendo 1, 2 por família, até chegar no seminário. É preciso incentivar, falar, testemunhar, dizer do que é importante, não só para ser padre, também para a vocação matrimonial, porque provavelmente, ao menos como nós estamos percebendo no dia de hoje, menos aqui onde nós estamos, está diminuindo bastante, ela precisa ser incentivada também. Depois ela precisa ser acompanhada, precisa tomar pela mão, precisa dar passos para dar o sim definitivo e precisa ser, obviamente, discernida para poder assumir com alegria e com convicção a vocação. Então, como é que nós devemos proceder nesse sentido? Vamos seguindo. Primeiro de tudo, pode passar o slide, isso. Jesus pede, em primeiro lugar, para rezarmos ao Pai. Cada comunidade uma nova vocação. Nós temos esta realidade aqui, não sei se ali também tem, nos diversos lugares do Brasil. Sei que o Dom Mário Spack, ele era padre ainda quando ele trouxe para os bispos na CNBB
acabamos assumindo. Nós temos em todas as nossas comunidades, não só agora, mas é sempre uma realidade de que é preciso rezar pelas vocações, pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita, rezar. Quando nós nos rezamos, nós nos colocamos diante dele e nós falamos as palavras específicas para que haja uma vocação específica também para a igreja. Pedir, rezar sempre. O Pai, depois dele, o Pai, pois dele vem todas as vocações. É ele que nós pedimos. Enviai trabalhadores, trabalhadores para a colheita, para a missão que existe na igreja. A oração que nós realizamos, além de recordar essa realidade, ela também quebra barreiras. Claro que a oração quebra barreiras. Sempre que há algum problema entre duas pessoas, se tu rezar um pouco, vai ver que essa barreira vai cair. E ela desarma, ela aproxima o coração de Deus, ela faz ver o belo, ela desperta em Deus o chamado, de Deus o chamado para aqueles que precisam, aqueles que se colocam diante dele. Não, eu repito aquilo que dizia antes sobre vocação. Então, a oração nos possibilita que nós nos coloquemos diante do olhar de Deus e que daqui a pouco ele diz, mas eu sou chamado, né? Eu sou chamado porque eu, enfim, Deus vai olhando e chamando. Quando olhamos para Deus na oração, conseguimos ver o que existe de beleza na vocação. Deus é belo, e os seus anunciadores, aqueles que ele chama também para realizarem esta missão, esta vocação. Pode passar? Segundo, elevar o nível de nossa alegria. Olha, esse ponto é um ponto muito importante. O testemunho, a alegria, a vida cheia de entusiasmo. É claro que não é todo dia assim. Não é todo dia assim. Se alguém de vocês for todo dia assim, então me diga que eu quero conhecer. Estou brincando. Mas olhar e falar positivamente, da vocação de cada um de nós. Eu recordo que quando nós fizemos a nossa visita pastoral aqui na Diocese, o coordenador pastoral e eu, nós fomos em todas as paróquias, e havia um padre de uma paróquia que eu não esqueço nunca, e ele costumava dizer em todas as comunidades, é preciso falar bem do padre, porque se nós não falarmos bem dele, e se a gente fizer sempre falando mal, que ele é isto, que ele é aquilo, que ele, enfim, que nós sabemos muito bem esta realidade como é que é óbvio que não vai surgir vocações, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, não, eu não quero ser assim. É óbvio que não. Então, aproximar-se, conhecer e ver a alegria que pulsa no coração daquele que está seguindo Jesus Cristo. Elevar a voz para falar do bem que um casal vive, por exemplo. Quanto bem um casal vive nas dificuldades do mundo de hoje. Falar da missão da vida consagrada hoje, eu recordava no dia da vida consagrada que só o fato de existir a vida consagrada lá num determinado lugar, ela já é um sinal de Deus para aquela comunidade. A vida consagrada ela é bastante ampla, então existe uma missão que ela é estritamente evangelizadora e às vezes uma missão que ela não é estritamente evangelizadora, que nem, por exemplo, a saúde, o que nem, por exemplo, o estudo, mas lá está uma irmã, está um irmão, está um padre, falar desta missão bonita que realizam no mundo. Falar bem dos padres, eu já falei, não precisa inventar nada. Nem se deve, porque então vai ficar mais chato, é pior do que deixar de falar. Papa São João Paulo II, eu recordo dele um pensamento, se nós soubermos elevar o nível da alegria presbiteral, com maior intensidade e alegria, não faltarão os que irão se aproximar e acolher esta vocação. Depende de um pároco. Depende de um padre de uma paróquia. Quando um jovem se aproxima, quando ele se sente acolhido, quando nos olhos do padre ele vê que ele é importante, quando ele vê que ele pode conversar com esse padre ou com esse bispo, se for o caso, é claro que é.
Isto tem uma importância grande, grandíssima. Onde estão os religiosos, aí estará a alegria, nos disse o Papa Francisco numa oportunidade também. Então, elevar o nível de nossa alegria, dar um bom testemunho no mundo em que nós estamos, isso também vai ajudar para que surjam e para que nós acompanhemos as vocações que vão surgir. Podemos passar para a terceira. Então, bom, de onde vem o jovem? Eu disse antes que nós não vivemos mais na cristandade. Estou repetindo pela terceira vez já isso. Bom, se nós não vivemos mais na cristandade, então a igreja foi redescobrindo a alegria, que bom que redescobriu, do caminho de iniciação à vida cristã. Isto é o quê? Que devagarinho tomam pela mão as crianças, primeiro os pais, depois a comunidade, vai conduzindo, coloca diante de Jesus Cristo, e diante de Jesus Cristo vai conhecendo a Ele, e nele, conforme o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes 22, vai nos mostrando, nele nós nos descobrimos quem nós somos, porque o Filho de Deus revela o sentido da vida humana, ele é o humano por excelência. Então, o encontro com ele, com Cristo, com a sua palavra, com a realidade, é que nos possibilita que nos perguntemos o que Deus quer de mim? O que posso fazer para que o mundo seja melhor? Então, onde é o nosso caminho de animação vocacional? É lá onde estão os jovens. Onde estão os adolescentes, na verdade, estão na iniciação à vida cristã, onde estão depois os jovens, que dão continuidade a esta missão, que uma esteja ligada à outra. E aqui nós temos, aqui tínhamos os catequistas, aqui nós temos, então, a realidade dos adultos que acompanham os grupos de jovens. Ali é o lugar privilegiado de nós acompanharmos os nossos jovens, porque eles estão num caminho de iniciação à vida cristã. Pode acontecer também alguma outra realidade diferente. Me recordo 2005, quando faleceu o Papa São João Paulo II. Foi uma comoção mundial aqueles dias, vocês recordam? Eu era reitor do seminário lá em Caxias do Sul, e então um jovem, uma pessoa, pelo jeito, muito boa, mas ele assistiu o sepultamento, e ele se emocionou com aquele momento, e logo depois ele disse, mas eu quero ser padre também, porque isso aí mexeu muito comigo. Vocês participam onde? Eu não participo. E o que você fez a catequese até quando? Pai, nem me recordo mais. Então, veja aí, claro que logo depois não teve perseverança, né? Não é culpa dele. Nós precisamos oferecer o caminho de iniciação à vida cristã para que sejam felizes, para que nós tenhamos vocações também. Então, todas as vocações têm essa dinâmica. É um sentir-se amado por Deus, um sentir-se acolhido. Diante dele, me coloco com a pergunta mais importante de minha vida por meio da sua palavra. Diante dele, eu me pergunto sobre a minha existência, a minha vida. Minha vocação, seja qual for, será sempre uma resposta generosa a Deus a serviço dos irmãos. Vejam que não é por mérito. Eu quis ser padre. Não. É Deus que me chamou para ser padre. É a igreja que me acolheu, a igreja que me orientou, a igreja que me enviou. Agora eu anuncio não o que eu quero, mas aquilo que a igreja me apresenta também. A minha vocação será sempre, portanto, um olhar gratuito para Deus. Nunca vai ser suficiente o meu muito obrigado a Deus pela vocação que Ele me deu. Não é minha. Não é minha. Vocação é sempre uma resposta já madura de um caminho cristão. Então, olha só, a consequência que eu cheguei ali é de que, de fato, a vocação vai também crescendo, né? Quem entrou no seminário, que nem eu, com 15 anos, é óbvio que depois a gente foi, eu disse, crescendo na fé, crescendo humanamente, crescendo na vocação, porque a resposta definitiva nós damos quando nós já temos uma maturidade, nós já crescemos, já conhecemos o que é a vida cristã, a missão e também a nossa vida humana. Podemos continuar mais um ponto? Quarto ponto. Então, nós temos aí
Como acompanhar? Bom, então o que a gente tem que fazer diante de tudo isso aí? Bom, pessoas para, como nos recordou o Sínodo dos Jovens, Sínodo da Igreja para os Jovens, aproximar-se para escutar e acompanhar. Aproximar-se para escutar aquilo que eles têm a dizer, os jovens, o que eles têm a dizer, o que eles não têm a dizer, mas que é importante. E quanto mais se aproxima, mais eles vão ter liberdade de poder falar de si próprio, do seu coração e da sua vida. E acompanhar esse caminho bonito que eles estão realizando. É acompanhar e escutar. É o modo como Deus age conosco, como Deus age com o seu povo, recordou o Papa, através, esses foram os bispos sinodais, através de uma presença constante e cordial, de uma proximidade dedicada e amorosa e de uma ternura sem limites. É o modo como Deus age conosco. Ele veio e vem até nós constantemente para caminhar conosco, para nos revelar a sua palavra, nos mostrar o sentido da vida, para nos acompanhar, para estar conosco. A missão de acompanhar exige disponibilidade para ouvir e a capacidade para oferecer elementos para o discernimento. Nem sempre é tão simples, né? Os elementos para o discernimento, sobretudo, eles são oferecidos. Claro, existem pessoas específicas, pessoas que fazem cursos para isto, mas, sobretudo, o Papa Francisco, recordo ele de novo, ele recordou, olha, não é só o padre que orienta as crianças, os jovens, que se aproxima e quer ser um guia espiritual, um orientador espiritual, um diretor espiritual, mas também as religiosas. Lá na carta final do Papa, ele coloca essa situação. Muitos jovens sentem a falta de pessoas que aceitem o desafio de acompanhá-los, como significa a palavra comer do seu pão, daquilo que habita no seu cotidiano. Uma vez eu trabalhava numa paróquia lá em Caxias do Sul, onde eu vivi 20 anos da minha vida de padre, e aí um padre me dizia assim, mas eu não quero acompanhar os jovens porque eu não fui feito para eles. Eu não tenho jeito para eles. E ele falava com seriedade, não é para dizer que não era sério. É que, de fato, quem acompanha os jovens, ele precisa também ir se renovando constantemente para poder estar próximos dele. Comer o seu pão. Acompanhar, comer aquilo que é o pão de cada dia. As alegrias, as tristezas, aquilo que às vezes eles te querem bem, às vezes não te querem presente, tudo aquilo que faz parte da vida de um jovem. Para quem vive no caminho de Jesus Cristo, este acompanhamento é um precioso auxílio para a pessoa reconhecer e abraçar a vontade de Deus na sua situação concreta, obviamente. Quinto ponto. Podemos passar, então, a espiritualidade vocacional que empenha nossa vida toda, inteira. Então, com coragem, assumimos as alegrias e esperanças. E como Maria, nós dizemos, eu não entendo bem o que será, mas o importante é que seja feito conforme a tua palavra, toda a vida, tudo da gente. Não é um pouco, não é vamos tentar para ver como é que fica. Não, é o suficiente de preparação para daí em diante depois seguir em frente até o fim. A resposta última que nós damos é um salto da fé. Claro, eu dizia antes que nós não temos certeza quando temos 18, 20 anos, 15 anos, não temos, mas nós assumimos as consequências de um salto da fé que nós damos. Assim como Pedro, assim como Maria, assim como cada um de nós também, nós assim agimos. Quando eu fui ordenado padre, eu sempre assumi essa realidade de quem não precisa explicar todas as coisas. Eu tinha 20 anos de padre e aí fui escolhido para ser bispo aqui. Aí eu cheguei, foi no dia 8 de dezembro, no dia da Virgem Maria Imaculada Conceição.
Aí eu cheguei em casa, fui diante da imagem dela lá no santuário, e aquele dia era exatamente esse evangelho que falava daquilo que eu acabei de dizer ali. Não entendo tudo, mas eu sei que aquele que está me pedindo não vai me abandonar. Empenha a vida toda da pessoa. Dar o salto da fé até o fim. O Senhor nunca abandona os que convida para uma grande missão. E a necessidade de uma fidelidade na visão de vida e de mundo. Portanto, tem que ser fiel e fiel até o fim. Não podemos escolher alguns pontos e outros pontos não. É preciso ter uma vida total entregue, uma vida que ela seja coerente nos diferentes pontos específicos da vida matrimonial, sacerdotal e leiga, conforme a vocação de cada um. Podemos seguir para o próximo. Sexto, o que Deus nos promete? O que ele nos diz? Bom, Deus, na verdade, não te diz muita coisa, mas ele diz, eu estou contigo. Já basta, né? Homem de pouca fé, tu sabe onde tu está agarrado. Vai e não desanimes. Falou aos discípulos no final da missão, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus nos promete a sua companhia, e isto não é pouco. Vai, estou contigo. Foi isso que Deus disse a Moisés, a Maria, a mãe de Jesus, aos apóstolos e a tantos outros antes de nós. Aliás, foi esse o nome que Deus deu a Jesus, Emanuel, que é o Deus conosco, que está conosco sempre, que nos acompanha em todos os dias de nossa vida. Ele vem até nós, ele está conosco e ele nunca, nunca nos abandona. O que Deus nos promete? A presença dele aqui neste mundo. Não falamos da vida futura, porque não é o caso aqui. Pode seguir? Sétimo ponto. A espiritualidade vocacional é uma espiritualidade cristológica. Olhamos para quem? É dele, de Cristo. Não se trata, antes de tudo, de saber coisas do Mestre, mas de ser o seu discípulo, de seguir os seus passos, de olhar para ele, de se encantar por ele, do seu jeito de ser, de tratar as pessoas, pelo seu modo como ele apresentou o sentido da vida. Jesus é um modelo para ser recriado na vida do discípulo. Todas as vocações são cristãos, são aqueles que seguem a Cristo, devem saber unir e interiorizar a cruz como um modo de ser, participar do destino do Mestre, que convida a estar com ele nas provações, morrer com ele sempre, ter como um estilo de vida esse olhar para a cruz e viver a cada dia como quem quer seguir e assumir cada dia a cruz que é própria da nossa vida e missão. Identificar-se com Jesus vivo. Eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim, diz São Paulo na carta aos Gálatas. Portanto, a nossa espiritualidade, ela é cristológica. Não é por nada que nós, presbíteros, por exemplo, nós somos chamados a ser o outro Cristo, não só porque nós realizamos os sacramentos, mas porque nós devemos ter em nós um tipo de espiritualidade que seja aquela de Cristo, e onde nós estamos, nós possamos mostrar para as pessoas sinais desse seguimento dele. Podemos seguir? Oitavo. Enfim, Maria é sempre o modelo. Nós sempre olhamos para a Virgem Maria. Vocês sabem que neste ano nós escolhemos aqui na Diocese de Cruz Alta a ser um ano vocacional. Exatamente, foi o ano passado, ainda não existia a pandemia. E aí nós sonhamos realizar muitos encontros, formações, dentre os quais o tríduo para as festas, a novena para a nossa Romaria Diocesana, que tem Nossa Senhora de Fátima como a nossa grande devoção. E Maria aparece como modelo daquela que diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em mim, segundo a tua palavra, é sempre. Estamos agora iniciando a preparação. É óbvio que não teremos
nem caminhada, nem procissão, vai ser uma romaria assim, sem pessoas se reunindo. Mas ela é para nós um grande modelo, um grande modelo. É sempre através dela que nós olhamos para a nossa vida, como ela respondeu para Deus. Os fundadores das congregações, das ordens, também são modelos, né? Da ordem dos vocacionistas, daqueles outros que estão nos acompanhando nesse momento. Por que eles se sentiram chamados assim? Eles têm algo a dizer e não é por nada que os que se colocam no serviço do Senhor olham para Ele para trazer para a vida aquilo que eles têm de bom. É Deus que lhe pede isto e basta, dizendo da Virgem Maria. E por isso disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. É Deus que pede, ela sabe disso, ela não tem tantas explicações para aquela realidade para o arcanjo São Gabriel. É, ao mesmo tempo, uma entrega e uma oferta. Uma entrega de si própria, está aqui a serva, e também uma oferta a Deus, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, tu sabes aquilo que esta tua serva pode realizar. Não entendeu tudo, mas entrega-se a Deus na missão que ele lhe pedia. Sempre a Virgem Maria é para nós um grande modelo. Bendito seja Deus pela presença da Virgem Maria na igreja e na nossa vida de fé. Eu convido que, antes de nós depois termos uma oportunidade, não sei se teremos de poder dialogar, nós possamos rezar juntos aquela oração. Pode passar, por favor. O próximo slide aí, isto. Então, quem sabe nós possamos rezar juntos. Não, acho que não dá para rezar todo mundo, mas vocês podem me acompanhar. É uma oração vocacional tão conhecida. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vocês sejam fiéis, como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Muito bem. Então, é isso que eu preparei para a gente poder dialogar. Alguns pontos vocês viram, tudo muito simples, desde o início até o fim, coisas do dia a dia da nossa vida, para vivermos uma espiritualidade vocacional, sobretudo nesse mês de agosto que nós estamos aí quase concluindo. Certo, irmão Islam? Certo. Boa noite, Jesus Maria José a todos e a todas. Neste momento, estão dando para me ouvir, eu espero. Neste momento, abrimos para perguntas, né? Aqueles que desejarem. Ainda temos tempo para algumas perguntas, além das perguntas, né, pelo microfone, aqueles que desejarem fazer diretamente. Também temos o chat e o Facebook, né? E estaremos transmitindo, fazendo a pergunta a Dona Adelar. Desde já agradecemos, pois Dona Adelar fez uma caminhada conosco, né? Da nossa espiritualidade, como diz a nossa espiritualidade vocacionista, uma espiritualidade ascensional, sempre mais, sempre melhor, sempre para frente e sempre para o alto. Então, fiquem à vontade. Então, gente, nesse momento vocês podem ligar o microfone, fazer algumas perguntas ao nosso bispo, Dom Adelar. Não precisa ter tanta vergonha assim, é só clicar no microfonezinho do lado que abre. Ou mandar mensagem no chat também, não há problema. Daniel.
Daniel é Neia, tá? Sim, é Néia. Então, Néia, pode ficar à vontade e Não, partilhar não, conosco a pergunta. eu só desativei o microfone, mas eu não tenho, no momento, nenhuma pergunta, não. Certo. Colocar aqui que a Isabel fez um comentário dizendo que está sendo muito bom. Que bom que esta realidade daqueles que acompanham, eu vejo que tem bastante leigos aí também, aqueles que acompanham as vocações, eu dizia antes, falou que as religiosas seriam chamadas a realizar esta missão do acompanhante também, não só padre e religiosos, mas as religiosas também. Mas os leigos, de maneira bem especial, sabe que nós temos aqui na nossa diocese os leigos, os adultos, casais adultos que acompanham os assessores dos grupos de jovens. E para estes, nós também fizemos um momento de formação para eles entenderem a dinâmica dos jovens, a dinâmica vocacional, como acompanhar. Então, que bom que vocês estão aí, parabéns que vocês estão acompanhando esse momento também da vossa vida, da vossa missão enquanto igreja que vocês estão realizando. Então, boa noite a todos, Dom Adelar, a sua bênção. Então, é uma alegria estarmos aqui reunidos, pessoas dos 4 cantos deste grande Brasil. Pelo menos isso a quarentena nos permite nos reencontrar, mesmo que virtualmente. Então, parabenizar e trazer aqui, sobretudo para nós, paróquias vocacionistas, já é do nosso conhecimento, a frase do nosso fundador, o bem-aventurado Justino, quando afirma que não faltam vocações, mas animadores, suscitadores e cultivadores de vocações. E ao longo da sua fala, o Senhor foi buscando nos mostrar a importância desse cultivo, dessa busca, dessa preparação para também saber orientar, acompanhar e zelar. Vocações que não são nossas, mas vocação que é do próprio Senhor, o Senhor que chama e que nos confia. Então, mais do que nunca, aqui fica o quanto que é responsabilidade nossa, enquanto esses que cuidamos da vocação que o Senhor confia a cada um e a cada uma. Daí a importância não somente de ajudar as pessoas nesse processo de escuta e de resposta, mas ajudar a nós mesmos, porque nós, enquanto vocacionados, e que também precisamos cuidar e cultivar da nossa espiritualidade vocacional, sabemos da importância de sermos também pessoas felizes e realizadas na vocação, senão não iremos cativar, nem conquistar e nem testemunhar com alegria esse chamado, essa resposta que o Senhor a cada dia faz a cada um de nós, sobretudo nas realidades tão desafiadoras que estão aí diante do nosso campo tão amplo de ação. Então, eu acredito que o Senhor foi pontuando de forma muito clara, no entanto, de forma muito direta e objetiva e profunda, esses elementos tão essenciais nessa nossa missão de animadores, suscitadores e cultivadores de vocações, conforme os documentos da Igreja e antes o nosso fundador já nos ensinavam nessa direção da espiritualidade vocacional. Muito bem, parabéns, isso mesmo, essas palavras benditas. Nós não precisamos nos esconder para não mostrar aquilo de menos bom que nós temos também. Na realidade do mundo que nós estamos vivendo, na igreja, nas situações todas que estão ali. Não, eu dizia antes, não existe alguém que seja 100% todos os dias, sempre tudo bem, tudo tranquilo. Não, nós sabemos que não é assim. Mas o que é então? Eu creio que aqui isto sim precisa ter clareza. Eu nem sei se falei antes isso. Se todo dia nós não podemos estar felizes, alegres, contentes, mas todo dia nós temos uma interiorização
daquilo que é a nossa vida e a nossa missão cristã e naquela vocação que nós queremos viver e assumir. Bom, se nessa semana nós estamos menos felizes, acho que é a nível geral, enquanto igreja no Brasil, bom, as pessoas vão dizer, eu vou sair da igreja católica. Não, mas espera aí. Lá dentro de ti mesmo, o que tu tens? O modo de dizer assim, de modo mais simples, prático e de modo mais interiorizado. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Isto está dentro de mim. Isso ninguém tira. Em nenhum lugar. Onde a gente for. E é isto que nós precisamos testemunhar nos dias mais tristes e nos dias muito felizes e alegres da nossa vida e da nossa missão também. Obrigado por essa provocação que o Senhor fez para a gente. No Facebook também temos alguns comentários. Uma delas é da Sinara, ela disse que as palavras de Dom Adelar sempre transborda de alegria o nosso coração. Gratidão pela oportunidade, Deus sempre seja louvado. A irmã Fausta também coloca, lhe desejando uma boa noite. E no chat do nosso Zoom, temos também a Simone, que diz conteúdo simples e profundo, muito bom. E o casal, Sandra e João, que diz excelentes reflexões. Agradecemos a Dom Adelar pela simplicidade e embasamento na sua fala. Esse momento também nos anima na nossa missão. Somos João e Sandra, leigos casados, aqui em Itabuna, Bahia. Como o padre Jonas também disse, temos diversas pessoas dos 4 cantos do nosso Brasil. Sejam todos bem-vindos a nosso encontro. Olha só que alegria isso. Só deixa eu comentar meia palavra. Que bom que a gente está aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava explicando antes para o padre que nos acolheu aí, e que estamos aqui a 100 quilômetros ao norte de Santa Maria, no noroeste do Rio Grande do Sul, e estamos aí com gente de todo o Brasil, onde vocês têm casas, onde vocês têm missão, que realizam. Como é bonito também o tempo da pandemia, que nos deu essa possibilidade da gente poder se encontrar e se ouvir reciprocamente assim. Mandela, uma pergunta lá do Nordeste, de Salvador. Quais os maiores desafios para a formação dos seminaristas nos dias de hoje? Bom, tem alguns que são, eu agora não vou recordar provavelmente todos, mas o primeiro deles é alguém se perguntar por ser padre. É alguém se dispor. Eu falo da gente aqui. Nós temos 7 seminaristas na diocese. E cada ano, às vezes, é 1, 2, 3, nenhum que entra no seminário. Essa é a primeira realidade, despertar as vocações, ajudar para que eles escutem aquele que me fala e me convida para realizar uma missão. A segunda realidade é aquela antropológica, aquela de sair de si próprio para uma missão, amando a diocese. E aqui, eu posso falar daqui, eu sei que pode ajudar também outras realidades do Brasil que estão nos acompanhando. Qual que é? Nesse tempo que nós estamos, das redes sociais, e eu uso bastante as redes sociais, para a gente poder se comunicar todos os dias, para a gente poder anunciar o Evangelho, mas, no entanto, cuidemos, porque as redes sociais, elas podem nos atrapalhar. Ao invés de ouvir o meu reitor do seminário, que orienta conforme aquilo que a igreja me apresenta como caminho de formação para ser um bom padre, eu escuto outro fulano, ciclano, aqui, lá, em outros lugares. Então, isso não é bom. Porque, na verdade, depois você vai acabar se formando, estou falando de padre, se formando um padre que não acompanhou o caminho da igreja. Esta é a realidade maior.
Mas, de qualquer maneira, só para dizer não só dificuldades, mas dizer da alegria que alguém se coloque a serviço para poder, depois, a vida inteira, poder anunciar o Evangelho também. Teria outras situações também que agora eu não vou recordar aqui. A irmã Fausta, pelo Facebook, ela disse, né? A temática a partir da espiritualidade nos chama a atenção, sobretudo nos dias de hoje, que o mundo está tão dissecado da vivência da espiritualidade. Percebe-se que a relação com Deus tem esfriado muito. Como podemos cultivar e acompanhar uma vocação para a igreja neste tempo de desafios hoje? Bom, na verdade, irmã Fausta, a gente até já tocou nesse ponto. Num tempo em que não vivemos mais um tempo de cristandade, onde todos eram cristãos e nem precisavam de tanta formação, num tempo onde cada um escolhe a sua profissão e coloca na mesma lógica também a dimensão vocacional, nós, num tempo em que queremos apresentar modelos como Jesus Cristo, seu Evangelho, os fundadores das comunidades, os santos, que é o lado mais bonito da igreja, nos diz o Papa. Então, nesse tempo, temos que, de fato, acreditar, em primeiro lugar, acreditar que esse é o caminho importante, caminho bom, caminho que vamos construindo no dia a dia. E, segundo, preparar. Nesses dias, no segundo domingo do mês de agosto, eu escrevi sobre o sacramento do matrimônio. E usei a seguinte expressão: ainda é preciso o sacramento do matrimônio? Ainda devemos buscar o sacramento do matrimônio? Ao menos aqui, algumas famílias ficam assim com o coração na mão. Vou usar essa palavra, pai e mãe. São pessoas queridas, que vivem normalmente uma vida bonita, de fé, mas depois que veem os filhos crescer, aí os filhos, de repente, começam a conviver por muitas razões, né? Entre as quais que não têm os recursos necessários para ter o seu próprio lugar e construir a sua casa, ter o seu carro, pagar a sua universidade, esse tipo de coisa toda, e que não procuram o sacramento do matrimônio. Não procuram, né? Então, olha que desafios que nós temos hoje. O desafio vocacional, aqui eu vou resumir o que eu vou dizer, o que eu já disse. O desafio vocacional, ele é consequência da missão evangelizadora. Quanto mais houver uma missão evangelizadora bem realizada, com mais facilidade nós teremos, então, o desafio dos matrimônios, as vocações, a presença dos cristãos nas diferentes vocações que nós apresentamos na igreja. Não é que seja assim tão simples também a resposta, mas é uma indicação e eu creio nela. Eu vi que a Solange perguntou qual é o desafio dos leigos e leigos na missão, não é assim? 212 milhões? Isso, né? Na verdade, o desafio dos leigos e leigas, ele foi apresentado pela Igreja no ano passado, retrasado no documento que surgiu da Assembleia dos Bispos, Sal da Terra e Luz do Mundo. O desafio dos leigos e leigas nas famílias e nas realidades onde se encontram, ele é sempre nós separarmos aquilo que é e que não é ideologia, aquilo que é seguimento de Jesus Cristo e testemunhar esse seguimento de Jesus Cristo aonde nós estivermos. Essa é a primeira realidade importante. A segunda realidade
eu acho que vem antes da missão deles, é a missão da igreja em relação a eles. Qual que é? É de fato de prepará-los. E que quando eles são professores, é um professor cristão. Quando for um médico, é um médico cristão. Quando for um político, é um político cristão. Então, ele não tem nada diferente dos outros. Ele tem um jeito de pensar, de olhar, de ver, de analisar as situações que são próprias dele, da formação que ele teve. Então, sim, ele será sal da terra e luz do mundo. A realidade mais difícil que eu encontro hoje, possivelmente seja aquela da divisão, da polarização que nós encontramos nas realidades sociais, sobretudo na questão mais política. Esta realidade é sofredora para a gente poder superá-la também, né? Então, a partir de onde? Partimos do Evangelho, da doutrina social da Igreja, para depois levar no mundo aquilo que é específico de cada uma das vocações, de cada uma das profissões que a vocação do leigo é chamado a testemunhar. No Facebook temos o Padre Mouzá, né, que também é da nossa congregação. Desde já agradeço a ele e a comunidade, né, de Campo do Brito, juntamente com o Padre Sebastião. Ele disse palavras de sabedoria. Além dessa, ele também coloca, né? Parabéns, Dom Adelar. É preciso ser uma igreja em saída, na escuta da palavra de Deus. O Beato Justino já nos ensinou que vocações temos e que falta cultivadores disponíveis a dar testemunho e lançar as redes. Também a Ana Paula Pereira, ele disse, né? Gostei da forma como Dom Adelar apresentou a perspectiva mistagógica do acompanhamento. Obrigado. Uhum. Temos mais alguma pergunta pelo Zoom? Podem ficar à vontade, né? Caso não queiram falar diretamente abrindo o microfone, pode utilizar o chat. Por enquanto que o povo vai escrevendo, né? O Dom Avelar ficou feliz quando ele falou que estava no Rio Grande do Sul, o pessoal lá em cima. Então, vou dizer as dioceses que estão participando, né? Tem mais as cidades em si, eu não sei, mas eu foquei mais nas dioceses. Olinda e Recife, São Salvador da Bahia, Guarapira, Paraíba, Cruz Alta, São Sebastião do Rio de Janeiro, Teixeiras de Freitas, Caravelas, na Bahia, Aracaju, Sergipe, Piracicaba, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, Arquidiocese de São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Itabuna, Bahia, Óbidos, Estado do Pará, Campinas, São Paulo, Camaçari, Bahia, Alagoinhas, Bahia, Serrinha, Bahia, Vitória da Conquista, Bahia. Meus parabéns, que bom. Ainda bem que eu não sabia, senão eu ia ficar nervoso para apresentar. Que bom, que alegria grande, olha só. Comunicamos esse caso também que aqui tem presente vocacional, tem o Anderson, que é lá de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Aí está Mato Grosso do Sul nos acompanhando, tem agentes vocacionais, tem padre. Nós temos o conselheiro da província para animação vocacional, temos o vigário provincial presente, o formador dos junioristas e postulantes de nossa comunidade. A gente agradece de coração a participação de todos. Que bom que valeu a pena o encontro. Boa palestra, rica. Eu só pediria, Dom Adelar, uma palavrinha, já que a espiritualidade é o tema, muitas vezes, como agente vocacional, o que a gente encontra barreira para desanimar a gente é muito fácil. Pessoas, por exemplo, cadê as vocações? Vocês trabalham tanto, faz gincana, faz encontro, faz isso e aquilo, e cadê as vocações? Né? E, às vezes, isso desanima um pouquinho a gente, porque se a gente trabalha por um lado, a resposta vocacional não depende da gente, depende das pessoas que são chamadas, e não da gente que está como agente vocacional.
Aí, se o senhor desse uma palavra de ânimo para todos nós, a gente agradece. Muito bom. Sabe que eu trabalhei 20 anos de padre. E desses 20 anos, 15 anos eu trabalhei no seminário. E mais de uma vez, ao chegar ao final do ano, a gente olha para trás e puxa a rede, que nem Pedro, e na rede não tinha nenhum peixe. Às vezes dava um pouco de desânimo. Essa foi uma realidade. A segunda é aquela quando as pessoas se dirigem e perguntam assim: mas quantos é que vão daqui para a outra etapa? Acho que não vai nenhum, padre. Normalmente são os padres que perguntam, né? Mas às vezes podem ser os leigos também. Eu creio que o importante para a gente é não se ater aos números. É claro que nós precisamos dos números, mas nós precisamos semear, precisamos acreditar, precisamos estar sempre juntos com os nossos jovens e sobretudo, imaginar assim, de que como a vocação não é minha, mas é de Deus e é Ele que chama, então nós temos que fazer a nossa parte, né? E Deus vai possibilitar para que haja vocações e respostas generosas, pessoas boas para servi-lo, hoje e sempre. Pastores vos darei segundo o meu coração, está lá na Escritura, no livro de Jeremias. Não ficaremos sem. Algumas vezes nós sofremos porque gostaríamos de ter mais, mas algumas vezes, mas Deus nunca vai deixar sem o seu povo sem vocações. Mas bendita a sua palavra, bem falada, né? Continuemos perseverando e realizando bem a nossa missão. Certo, continuando, né, Dom Adelar, daremos oportunidade à Adriana para fazer a pergunta. Queremos fazer aqui a propaganda da nossa revista, né? Temos uma revista chamada Revista Espírito, e ela é digital. Estaremos depois disponibilizando o link, né? Esta revista tem artigos, atividades vocacionais, celebrações vocacionais, e até, desde já adianto, né, que este encontro estará também em forma de artigo na nossa revista, né? Então, fiquem atentos e vai acessando, tendo este conteúdo às mãos. Estão perguntando se a gente vai disponibilizar, né, o slide. Provavelmente sim, e como já falei e reafirmo, né, ela se tornará também um artigo na nossa revista. Então, Adriana, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Sou da cidade de Ibicaraí, da Diocese de Itabuna, e a minha pergunta é assim: fui chamada para fazer parte da pastoral vocacional, não sei nada, não sei nem para onde começar, e diante de tantas explicações, vai surgindo a luz e vai iluminando nossos pensamentos de como fazer e o que fazer para que as vocações elas sejam mostradas e lançadas. E no desafio em que foi me dado, o que me chamou mais atenção na sua fala, Dona Adelar, foi justamente sobre Maria. Né? Maria não entendeu tudo, mas ela se entregou, ela se doou, né? na missão, aquilo que Deus propôs, né? Para que ela fosse fazer. É justamente isso, eu estou aqui como uma leiga, não sei como proceder nessa pastoral, né? Sou novata, e tem os desafios, né? Porque o principal desafio é encontrar pessoas que se disponibilizem a fazer parte da pastoral. Porque eu sozinha não faço pastoral só, né? Então, minha pergunta é essa. Eu só não posso fazer a pastoral. Tenho que ter pessoas para comandar essa pastoral. E os convites que são feitos sempre vêm as desculpas, né? Não posso, já estou em outro, estou fazendo outra coisa.
E isso nos desanima, porque às vezes o padre sempre quis ter essa pastoral na cidade. E quando eu disse o sim, ele se alegrou, né, ficou feliz, mas as pessoas que são convidadas dizem sempre não com desculpas. Então, bom, primeiro de tudo, Adriana, você disse sim. Isso é mais importante. Alegrou o coração do padre. Você se sente motivada para essa missão. Você nota que sozinha você não vai fazer, mas você disse que sim. E você vai com alegria. E você vai dar um bom testemunho. E daqui a pouco, de repente, você vai encontrar mais alguém para poder trabalhar junto. É óbvio que sim, que isso vai acontecer, né? O próprio presbítero, o próprio padre da paróquia pode te encaminhar, pode te ajudar para que tu possa criar uma relação de amizade com algumas pessoas. Procura te inserir, não sei se existe aí, normalmente existe a nível do Brasil, o setor juventude das dioceses, e a partir do setor juventude você vai também se inserindo na vida dos grupos de jovens da diocese. E aí faz trabalho junto, trabalha, o serviço de animação vocacional, o setor juventude, normalmente tem uma ação muito próxima, muito comum, né? Comum não, aproximada daquilo que é a missão que eles exercem. Então, que bom que você disse que sim, Adriana. Aqui está o mais importante de tudo. Você olhou para Maria, você viu como testemunho, Maria foi fiel até o fim e você vai ser também. Ainda nos comentários temos bastante, né? A Solineide e o Vanderlan, leigos casados, né? Agradecem também a oportunidade de estar tendo, né, essa rica experiência de fé. Também temos a Osmira, que disse da mesma forma, né? Quero agradecer por este momento. Temos a Alaine, História da Conquista, que também é muito bom, né? O Facebook meu caiu. Então, irmão Islan, temos mais alguma coisa? Só queria lembrar a presença do pessoal de Florianópolis, porque vocês falaram várias cidades, não falaram Florianópolis. Então, irmãos, está falando agora Florianópolis. Também agradecer a presença também de algumas congregações, além da diocese que eu falei, a congregação nossa dos vocacionistas, as irmãs clarissas franciscanas, missionárias do Santíssimo Sacramento, Fraternidade Leiga Nossa Senhora do Amparo, as catequistas franciscanas, as irmãs franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição, as irmãs terciárias franciscanas regulares de todos os santos, as irmãs filhas de Santa Maria da Providência. Inclusive, as irmãs de Santa Maria falou que tem comunidade na sua diocese, ou é próximo, né? Santa Maria. Isso. Mandaram mensagem aqui no privado. Muito bom, que alegria grande para vocês, um grande abraço para vocês todos. Todos, desde os que antes foram anunciados também, e provavelmente algum que não foi recordado, anunciado nesse momento também. Padre Valnei? Pronto para encerrar, então, o encontro? Nós queremos agradecer, então, de coração a presença de todos vocês aqui que nos acompanharam. De um modo especial, agradecemos ao Dom Adelar pela ótima palestra, nos enriqueceu e nos fortaleceu muito na caminhada. Desejamos a todos, especialmente a Adriana, né, que colocou aí a situação dela. Vamos rezar, Adriana, para dar tudo certo aí contigo e você formar uma ótima EVP. Naquilo que pudermos ajudar, conte conosco. Um forte abraço a todos.
Então, vamos pedir a proteção da Mãe de Jesus, Nossa Senhora das Divinas Vocações, que nos acompanhe, nos fortaleça e nos ajude sempre em nossa caminhada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Divinas Vocações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de todos. Amém. Muito obrigado. Obrigado, igualmente. Tudo de bom. Obrigado, gente. Um aviso final, Irlan, é contigo. Os irmãos da capela falaram que tem uma música aí. Pode ligar o vídeo aí, ligar o som e pode tocar um pouquinho para alegrar o povo. Pode ir, não. Vamos lá. Nossa conexão na capela não está muito boa, mas desculpa, né? Mas agradecemos novamente a Dona Adelá pela essa parceria e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos disponibilizar o slide. Falei com ele, ele autorizou. Vamos disponibilizar pelo grupo e também pelo Facebook. Gratidão, Jesus, Maria e José. Saudação vocacionista. Sagrada Família de Nazaré sempre seja o nosso modelo, com Jesus Cristo sempre na frente. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Podemos sair.